Esse processo do impeachment que começa no ano passado ali, é. Puta, vai, quem tá de fora olha assim, pô, aí, ganhar esses 9 jogos em seguida aí deu uma segurada no Augusto Melo. Porque Sim, tem o sim, contexto, tem o tem. contexto Futebol é ex. tudo. Tem o que acontece no campo ali pode te atrapalhar ou te ajudar, né? É, será que isso. Vai. Do jeito que a Vai de Bet foi andando, que o processo foi andando ali, pode acontecer de tu ser indiciado. E se tu for indiciado, aí volta o processo e os caras vão querer te derrubar de qualquer maneira. Sim, cara, não tem embasamento, eu confio muito na polícia, tanto que se tivesse alguma coisa, já tinha pego, faz quase um ano isso, né? Ou 9 meses, 10 meses. Então eu confio muito, o meu depoimento foi tudo claro, tudo que aconteceu, tá lá, não tem envolvimento nenhum, o Corinthians é vítima disso. Quanto a isso é muito tranquilo, é que eles juntaram toda essa situação com o futebol mal, aí você brigar por um sistema bruto, cara. Entendeu? Brigar, quem era o Augusto? De repente eu tiro um grupo que está lá 17 para 20 anos, cara. Então, quem era o Augusto? Augusto assume e realmente de uma hora para outra está profissionalizando o Corinthians, está trocando contratos que não são bons por contratos ótimos para o Corinthians, trazendo dinheiro novo nesse sentido. Tinha contratos que não traziam um dinheiro suficiente para o Corinthians. Com novos contratos, eu estou trazendo muito mais do que se recebia antes. Então, tem alguma coisa errada, cara. Estou atrapalhando alguém não está gostando de eu estar mudando esses contratos. Então, eles juntam tudo para tentar manchar a imagem e tentar dar um golpe e tomar o poder a todo custo, sendo que eu fui eleito democraticamente, quase 70%, pelo próprio sócio do clube que tem essa visão, que a gente também está melhorando o clube em todo sentido, em termos de manutenção congelada, dando condição para novos sócios. Em 3 meses eu trouxe mais de 4.500 pessoas para dentro do clube, que eu preciso ser autossustentável aquele clube. Eu tenho que buscar, é o meu trabalho de gestor. E aí a tua relação com a torcida tá legal. Sim, Com porque eu sempre joguei limpo, deixei claro, sempre falei que o Corinthians ia ser muito transparente com eles e o que eu ia trabalhar para a torcida mesmo, eu ia trabalhar para a torcida geral, para o corintiano geral, Isso. porque é ele que faz essa marca ser gigante. E aí, tá. Aí a gente tava falando da média vai, pessoas que vão assistir os jogos do Corinthians, 40 e tantas mil pessoas, né? Lá na arena, isso significa que ela fica sempre cheia pra cacete, né? 7 horas, 9 horas, 8 horas, 4 da tarde, 6h30 da tarde. Pois é, deve ser assim, todo o. Vai. é, Como é que funciona, por exemplo, o estacionamento lá? As paradas estão funcionando? Porque eu nunca fui. Um dia eu vou lá assistir um jogo lá Meu na convidado arena. será uma honra. Pô, Quem irei sabe então. Corinthians e Flamengo, Irei tá então. convidado para assistir do meu lado ali. Irei então. Tá, vamos no Corinthians e alguma outra Isso, coisa? é. Mas então, você tá falando assim, a torcida é um foco, uma prioridade pra tomar conta e tudo mais. É, Você diria que a experiência do corintiano lá na arena como é que melhora? Ou tem o que tem pra melhorar, na tua opinião, na experiência do corintiano lá na A arena? parte de estacionamento, a gente está trabalhando muito para isso. A parte de reconhecimento facial, para dar mais segurança, mais tranquilidade para o torcedor. A parte de estacionamento é uma automatização para que ele melhore a entrada, diminui o tempo de entrada dele, para dar mais conforto para ele, porque ele não fique muito tempo esperando em fila. Hoje existe várias situações de reconhecimento de placas, por exemplo, que você às vezes já chega com a própria placa, já se levanta, eu tenho estacionamento. Então tem muitas situações hoje que precisa ser atualizada, como o ingresso, você não precisa mais do ingresso, a gente já está implantando o reconhecimento facial com uma das maiores empresas do mundo. Então, às vezes, nem dinheiro Qual você vai empresa que precisar. é? É o Ticket A Hub? Bipes. Não, não. Não, Bipes. Que até me jogaram com um monte de coisa e a gente apanhando, mas tendo que ficar quieto, porque a gente está fechando o melhor negócio. E aí, isso aí também vai dar um conforto, uma agilidade para o torcedor entrar mais fácil na arena. A gente está trazendo grandes eventos para dentro da arena, Isso. tornando a nossa arena multiuso. Enfim, tem muitas melhoras. Ali é uma cidade, cara, ali é gigante. A ideia é continuar trazendo evento pra Sempre, arena. sempre Teve a gente- NFL, não teve? É isso, vai ter agora a próxima também que nós fechamos. Legal. E se Deus quiser fechar outros anos também, coisa que nunca aconteceu na história do futebol americano, 2 anos no mesmo país. Está tendo agora e quem sabe, se Deus quiser, possa ter mais. Que eles ficaram encantados com a nossa arena, com a estrutura, deixaram lá um legado muito bom para nós. Então, assim, cara, a gente está trazendo o máximo de eventos possível, porque eu preciso tornar aquela arena sustentável, ela precisa se pagar. Sim. E hoje a situação nossa financeira é complicada, graças a Deus a gente está conseguindo aí equacionar muita coisa. E quanto mais receita a gente puder trazer, quanto mais eventos, criar algum sistema para que a gente possa ter uma condição financeira melhor, cara, a gente vai dar uma qualidade muito melhor para o torcedor.
A nossa arena é maravilhosa, a nossa arena tem uma estrutura muito boa, tanto de assento quanto de visibilidade. Você fica ali muito perto, muito próximo do jogador, do campo. É muito gostoso assistir o jogo lá. A Vaquinha levantou 40 milhões de reais, Pô, não foi? uma coisa histórica, cara, que é assim. Eu até me sinto envergonhado como corintiano, porque o Corinthians, a estrutura que ele tem, cara, ele não precisaria disso. Só que, por outro lado, eu fico feliz, cara, porque você tem uma torcida apaixonada que tem um time de futebol e ela quer fazer o melhor pro seu time, ela quer ajudar. E aí a gente deu todo o apoio para Gaviões, cara. A gente participou de tudo, eu com o meu jurídico, indo para a Caixa Econômica, falar com o ministro, falar com o presidente da Caixa Econômica, até com o presidente Lula, para que nos ajudasse. E, cara, a gente deu toda a estrutura para Gaviões para que ela pudesse executar esse trabalho maravilhoso. E, graças a Deus, está tendo uma arrecadação boa. Pode melhorar. Corinthians talvez entre no engajamento com elas também para poder proporcionar isso e a coisa começar a ficar melhor. Você conheceu aqui, né? O Guilherme, que tá aqui embaixo, aqui, um moleque. Ele é um dos doadores com força da vaquinha do Corinthians lá. Ele não queria falar não, mas tá na frente do Cássio. Cara, e eu ainda falo, a hora que a gente quitar essa arena, ninguém segura o Corinthians, cara. Isso é um calcanhar de Aquiles que a gente tem. Que ele Mas pra come... quitar essa arena é um puta problema. Vai muito tempo ainda aí, não vai? Cara, assim, depende, cara. Depende. A gente tá trabalhando muito para isso. Nosso sonho é quitar essa arena o mais rápido possível. O corintiano, né? Que não seja nessa gestão, mas na próxima também. Acho que isso tem que ser prioridade, porque além de você quitar, você parar de pagar quase 100 milhões de juros na arena por ano, você começa a ter uma receita maravilhosa dela. E aí você consegue investir mais no futebol, cara, e ter um time muito competitivo. Tu teria feito a arena do jeitinho que ela é, cara? Cara, nossa arena é linda, maravilhosa, mas eu teria feito ela mais funcional, com mais capacidade, com mais cobertura, porque, cara, assim... Corinthians, quando chega numa fase dessa, que graças a Deus hoje está, de levar o torcedor para dentro da arena, se você tem 100 mil lugares, cara, você vai vai ter mais 100 lá fora procurando, mas você vai lotar ela. Então, acho que por tudo que gastou nela, teria condições de fazer uma arena pelo menos para 80 mil pessoas e ela totalmente fechada, porque o torcedor ele precisa desse conforto, cara. E você vê ali, a arena é bonita, a arquitetura dela é bonita, a condição de assistir jogo é maravilhosa, um conforto. Mas, cara, é futebol e o Corinthians, eu acho que teria que ter uma estrutura, uma capacidade maior para que a gente pudesse botar mais corintiano ali dentro, cara. E o Corinthians é tão grande que assim, cara, tem um problema lá com cambista, não tem? Sim. Ou tava tendo. Sim. Me conta um pouco sobre como é que isso acontece e como é que isso se resolve. Eu vi, acho que foi eu anotei aqui, o Marcelo Munhoz falando sobre cambismo lá, que estava acontecendo e tudo mais, mas... Cara, esse cidadão foi diretor da TI que nós colocamos, foi nós que colocamos esse cidadão, trabalhou lá 1 ano, cara, nunca falou nada, nunca teve nada, até falou que nunca teve reunião sim, teve reunião de licitação das catracas, do fiel torcedor. Então contou um monte de baboseira aí, tá com um processo nas costas, enfim. Acho que eu vi a nota falando, então, falou um monte de coisa que até no dia ele falou, ó, tem rolo de ingresso, vamos pra delegacia agora, cara, vamos agora. Tem rolo, mostra pra gente onde tá o rolo, vamos prender se alguém tem rolo. Que é tanto que agora a polícia fez investigação, não tem nenhum tipo de problema com o cambista, nós, a direção, essa gestão não tem nenhum tipo de me fugiu até a palavra agora, de conluio com o cambista, enfim, não tem nada disso. Foi provado agora que até usaram isso como cunho político, que é um absurdo. Então você vê, cada faísquinha que tem, vem outro para... Por quê? Porque eu mandei o cara embora. Por que eu mandei o cara embora? Porque o que a gente imaginava, eu teria que perguntar para ele por que ele foi na empresa, quem pagou a passagem, o que ele fez. Tem um monte de coisa aí que está aí em processo, cara, que ele vai ter que justificar. Mas sai atacando. Um cara de TI que sai de uma TI e fica atacando, como é que ele vai trabalhar em outra TI, cara? Quem vai confiar num cidadão desse? Então tem muitas coisas aí, cara, que tem que se explicar. Aí, nós que mexemos com isso também, nós derrubamos mais de 60 sites de cambistas. Isso que eu quero saber. Pulando, Marcelo, fala pra mim o que está acontecendo. Vai. Derrubamos mais de 60 sites. É tanto que me mandaram prints até contratando, né, pessoas para poder fazer os robozinhos para ficar comprando essas coisas. Pra você ter uma ideia que nós travamos tudo. Eu fui o primeiro a travar ingresso de todo mundo, fui o primeiro a travar as credenciais de todo mundo, para a gente poder ter um controle geral disso. Vocês já sabem qual é a brecha que eles usam para... Não, ainda é muito complicado, cara. A gente só vai realmente eliminar isso com totalmente implantado o reconhecimento facial. Entendi. Porque aí acaba o ingresso físico, você vai ser tudo por imagem, até dinheiro você não vai precisar levar mais, você faz lá
um depósito lá e com a sua facial você faz toda. Hoje a estrutura, né, a tecnologia é muito forte nesse sentido. Ou seja, o Corinthians hoje ele está automatizando tudo, está tendo uma estrutura e aí o torcedor pode ficar tranquilo. E aliás, deixa eu deixar bem claro, nós batemos um recorde. Mais de 70% dos nossos ingressos foi para o fiel torcedor, cara. Então isso é uma conquista muito grande, que é uma promessa até de campanha. E se Deus quiser, com reconhecimento facial, a gente chega a um 75%, 78% aí, que é o que a gente pretendia pro fiel torcedor. Por isso que eu mantenho o ingresso barato, cara. Entendi. Caramba, eu não sabia não esse número aí. É bem legal mesmo. Nossa. Então, beleza, entendi. Eu também... Mantive, né, o ingresso barato durante um ano. Agora a gente precisou de um reajuste. Até hoje eu tive uma reunião com a torcida que estava marcada já há uns 10 dias mais, com a direção de uma antiga gestão da Gaviões, que a gente recebe todo mundo, a gente esclarece todo mundo, né? E aí a gente tem que ter um reajuste. Hoje tem um fundo lá que toma conta, a gente tem a infração, que tem reajuste, muitas coisas. Mas eu sangrei para conseguir ficar um ano com o ingresso congelado. E a gente fez um pequeno reajuste agora. Eles acham que a gente tem que abaixar o ingresso. Falei, mas calma, deixa a gente buscar mais estrutura. Cara, o que a gente paga de juros na Arena, quase 100 milhões por ano, isso é um absurdo, cara. Isso deixa a gente praticamente numa situação complicada financeira. 100 milhões por ano de juros, meu amigo. Só na Arena. Só da Arena. Mas o clube a gente paga mais 209 milhões, se eu não me engano, de juros, ou seja, mais de 300 milhões de juros todo ano. Aí fala, se aumentou a dívida, mas eu abro, vamos supor, que eu abri agora 2025 com 2 bilhões de dívida, mas só de juros já vai para 2.300. Então aí fala que eu aumentei 500 e poucos milhões, eu aumentei, mas foram 191 milhões que não é nosso, que já foi comprovado, 300 milhões de juros, ou seja, o nosso praticamente está ali. Só que eu tive que gastar muito ano passado, eu tive que pagar transferban, eu tive que pagar juros, eu tive que pagar fundo de garantia, eu tive que pagar direito de imagem. Só que esse ano o Corinthians é o único clube grande que não gastou ainda R$1 em atletas. Ou seja, eu tive que gastar lá quase 160 milhões para montar um time de futebol, tivemos um gasto mal gerido no primeiro semestre, mas no segundo a gente acertou. Eu gastei 125 no primeiro semestre e gastei 32, 33 no segundo semestre. E já no primeiro semestre de 2025 eu não gastei R$1. E a gente está com um elenco aí competitivo, vai melhorar mais, não tenho dúvida. E, cara, assim, a nossa intenção agora, daqui para frente, mesmo porque toda essa receita, todos esses contratos que eu fechei o ano passado, ele começa a vigorar agora. Então, a partir desse ano, começa a entrar uma condição, uma receita melhor para o Corinthians. E aí você começa também a não precisar gastar e entrar receita. Só que eu trouxe uma receita de 900 milhões, 800 e poucos milhões para 1.115 bi. Eu bati o recorde de receita. Eu trouxe mais de 21% de aumento de receita do ano passado. E esse ano a tendência é aumentar mais também, pelo que a gente já está fechando, algumas outras situações boas que estão acontecendo. Então a tendência agora esse ano é gastar menos e arrecadar mais, e aí sim já começar a pagar as dívidas. Então por isso que a gente teve esse gasto ano passado. Porque a gente pegou uma estrutura realmente complicada e eu tive que fazer investimentos. Eu tive que pagar a dívida deles, eu tive que pagar, como eu falei, esses fundos de garantia, direito de imagem, tive que pagar juros, tive que pagar transferban, tive que contratar atletas. Só que hoje, se eu vender um atleta, eu recupero o dobro do que eu gastei em atletas lá fora que eu tenho. E hoje eu tenho um ativo de mais de 600 milhões de atletas dentro do Corinthians. Coisa que quando eu peguei nós não tínhamos esse ativo. Entendi. Então, quer dizer, é uma estrutura forte que a gente está conquistando para que esse ano o Corinthians comece a entrar nos trilhos e a gente pagar a dívida e trazer mais receita.